Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia que nós podemos estar juntos aqui para louvarmos e adorarmos o nosso grandioso Deus. Por isso se alegre no dia de hoje, porque Ele nos concedeu fôlego de vida, Ele nos deu uma esperança para estar aqui novamente, mais um dia que nós temos para louvá-lo, para engrandecê-lo. E vocês estão aqui hoje, que o Senhor se agrade de tudo que vamos fazer aqui, de tudo que vamos cantar, a palavra que vai ser lida, a palavra dele, as orações, a pregação, que seja para o louvor, glória e honra do nosso Deus, amém? Nós vamos ter agora um prelúdio com o irmão Caio. Aproveite esse momento para orar ao Senhor, sentir esse momento de oração, esses poucos minutos aí, e peça que o Senhor te ajude a entregar todo o seu coração para louvar e engrandecer Ele de coração esta manhã. Grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor tem nos dado, para estarmos mais uma vez aqui, Senhor Deus. Passamos a semana toda nos nossos afazeres, com a nossa família, nos nossos trabalhos, e agora estamos aqui, Senhor Deus, para juntos, como igreja, nessa comunhão, ainda que pouco, Senhor Deus, mas foi isso que o Senhor trouxe aqui esta manhã. E nós agradecemos ao Senhor por cada vida aqui, Senhor Deus, por cada irmão aqui presente, Senhor Deus, que faz parte do Teu corpo, a igreja que o Senhor comprou com Teu sangue precioso na cruz do Calvário. Nós agradecemos, Pai, por tamanha oportunidade de estarmos aqui para adorarmos ao Senhor juntos, para cultuarmos ao Senhor. Tudo que venhamos a fazer aqui, Senhor, que nós já estamos fazendo, orando ao Senhor, as músicas que vamos cantar, a pregação, que honre, glorifique ao Senhor, que suba como aroma suave, Senhor Deus, as tuas narinas, que o Senhor possa se agradar, Senhor Deus, do pouco que nós fazemos aqui, Senhor Deus. Talvez nossos louvores imperfeitos, as nossas orações muitas vezes não sabemos o que falar, mas o Senhor conhece o nosso coração
E a Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Porque não sabemos muitas vezes o como orar. Ensina-nos, Senhor Deus, a orar ao Senhor. Ensina-nos, Pai, a Te louvar verdadeiramente, com um coração contrito, compungido, porque é assim que o Senhor se agrada, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a ter uma atitude verdadeira de adoração, todas as vezes que abrimos a nossa boca, para louvarmos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, por mais esse dia. Amém. Nós vamos agora fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós leremos do verso 12 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 31. Vamos ficar de pé, irmãos, para fazer a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 31. Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos maior honra. Também o que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse texto maravilhoso que fala ao nosso coração, ao coração da Tua igreja. Mais uma vez reafirmando, Senhor Deus, que a Tua palavra
o Novo Testamento diz em vários lugares que nós somos o corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais, Senhor Deus, cada vez mais ter o correto entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus e de quem nós somos como igreja do Senhor Jesus, como corpo a qual o cabeça é Cristo. Amém. Que nós tenhamos esse entendimento, Senhor Deus, a cada dia, e que nós possamos ver aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, a expressão desse entendimento do que é ser corpo de Cristo. Te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé ainda e vamos cantar o hino do cantor cristão 381, Amor Fraternal, tá bom? Hino 381, Amor Fraternal. Esse hino fala exatamente o que nós acabamos de ler, sobre a questão do corpo de Cristo, desse entendimento. E nisto conhecerão que sois todos meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que possamos aprender com Jesus, como a música bem fala: Jesus suave e meigo ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar, em todo o tratamento que nós temos. Nesse momento nós vamos fazer o nosso momento de oferta. Nós vamos cantar mais uma música e, de novo, a gente sempre repete aqui que cada vez que nós damos oferta aqui é uma oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor com aquilo que temos, com aquilo que Ele tem nos dado. Nós então engrandecemos ao Senhor e louvamos ao Senhor com isso, porque muito Ele tem nos dado.
Ele tem suprido as nossas necessidades. E essa música que nós vamos cantar agora vai falar exatamente isso. Talvez você já tenha ouvido, é uma música nova, mas fala que Deus continua sendo bom o tempo todo. Uma vez eu vi um filme, eu acho que foi aquele Deus Não Está Morto, que um pastor o tempo todo repetia que Deus, meu Deus, agora eu fui. Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Que isso não saia nunca das nossas mentes, porque nós temos testificado que Deus continua sendo bom, apesar de tudo que acontece na nossa vida. Mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso e gracioso. Amém? Vamos cantar bem forte e louvar ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. E a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e se faz presente aqui. E a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Chega o dia de ver tudo que se aprendeu e assim chegar até o que não se pode ver. Então chega o dia de entender até o final de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nosso Deus continua sendo bom em todo o tempo, amém? Amém? Amém. Nós vamos ter agora o nosso momento de oração e você pode agora expressar. Primeiro, nós queremos orar, nós queremos ter duas orações aqui agora, ok? Antes de a gente orar a primeira oração, nós vamos orar agora com sabedoria nas nossas autoridades, tá bom? Por tudo aquilo que tem acontecido no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade. Nós temos acompanhado em redes sociais, temos informado e nos desinformado também, né? A rede social tem esse papel de informar e também de desinformar muitas vezes. Nós temos acompanhado tudo o que tem acontecido no nosso país. Nós queremos orar com a igreja por esse momento. Peço que essa primeira oração, com sabedoria das nossas autoridades, tudo, as decisões que eles têm tomado, tem afetado muitos segmentos, né? Principalmente muitas vezes a igreja.
Então, nós precisamos orar por isso. Peço que o irmão Valmir possa estar orando por isso. Mas antes disso, antes de orar, uma segunda oração é pelos nossos pedidos. Então, se você tem algum pedido para ser colocado aqui, você pode fazer agora. Nós queremos orar por você também. Há algum pedido de oração? Irmã Rúbia? Eu pedi oração para minha mãe. Amanhã ela vai fazer o exame e para que dê tudo certo, né? Ela estava com pressão muito alta, diabetes alta, deve estar ruim, não estava muito boa. Daí ela tem que fazer o exame amanhã, às 3 horas da tarde, né? Daí para que ocorra tudo bem, tudo certo. Amém. Qual é o nome da sua mãe? É Maria. Maria. Vamos orar. Dona Maria vai fazer o exame. Está algumas coisas alteradas no corpo, né? A pressão, diabetes, né? Porque vamos orar para a Dona Maria. Mais alguém tem algum pedido? Irmã Beth? Eu gostaria de agradecer a Deus. Eu tenho pedido em alguns domingos pela vida da minha irmã Rosa, que perdeu o filho há pouco mais de um mês. Estava com várias crises de pânico e depressão. E para a honra e glória do Senhor, ela tem se sentido melhor. Graças a Deus, há pouco mais de 15 dias, ela não teve nenhuma crise. Conseguiu sair de casa, conseguiu tirar as coisas que ele tinha no quarto, né? Antes dele casar, tinha umas coisas dele, no dia de folga ele ia lá ficar com ela. Então, agradecer a Deus por esse cuidado, pelo zelo. Agradecer a Deus também pela minha recuperação e pela vida da tia do meu esposo, a Divaci, que ela tem cirurgia do pulmão do câncer, né? Que ela fez há pouco mais de 2 anos, estava com suspeita de Covid e graças a Deus deu negativo. Então, agradecer pelo cuidado do Senhor, pelas orações que a gente tem colocado e o Senhor tem ouvido, graças a Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Rosa, né? Rosa. E Dona Divaci. Mais alguém, irmão? Irmãos, tem algum pedido? Não? Então, irmão Valmir, faz a primeira oração, depois eu vou orar pelos pedidos. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor mais uma vez por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, de junto nós nos reunimos aqui mais uma vez como Igreja do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que aqui estão presentes, deixaram, Deus, ali o teu lar e o conforto para estar junto aqui conosco, Deus, para cultuarmos, para agradecer o teu santo nome. Pai, neste momento nós clamamos ao Senhor em favor das nossas autoridades, ó Deus, a nível de todo o Brasil, Senhor, pela presidência, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, Senhor, pelos governadores estaduais, pelos prefeitos, Deus, municipais. Nós pedimos a Deus que o Senhor fale aos corações deles, Senhor, porque tem visto, nós temos assistido constantemente que decisões que têm sido tomadas, Senhor, têm afetado, Deus, diretamente a Tua palavra, tem afetado diretamente, ó Deus, a Tua igreja, tem afetado diretamente, Senhor, as famílias. Nós pedimos, Deus, que o Senhor fale, Deus, nos corações das autoridades, porque tem afetado, Senhor, de uma maneira em geral as famílias, a Tua igreja. Pai, pedimos nesta manhã que o Senhor esteja com todas as autoridades, nacionais, estaduais e municipais, e que o Senhor esteja conosco, nos orientando, nos direcionando, ó Deus, como igreja, a andarmos, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Nos dê, Deus, a cada dia mais a direção, a orientação da Tua palavra, a orientação, ó Deus,
da visão do Teu reino. Nos ajude. Ao que pedimos, agradecidos, desde já, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu queria pedir oração. Eu agora veio um negócio na cabeça. A gente orar pela nossa família, pela minha, pela de todos aqui. E o ataque sobre a família hoje está muito grande. Ocorreu um fato essa semana aí que está causando muito turbulência. E o negócio do pai do ano é uma coisa que eu já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, está todo mundo. A família hoje está sendo muito atacada. E o pai, se o senhor ficou sabendo quem foi eleito o pai do ano no Brasil? Sim. Então, a família está sendo muito atacada, os valores estão se invertendo, então assim, é muito complicado. Se acabando com a base, que é a família, a igreja, teoricamente, é muito afetada. Sim, teoricamente, a base da igreja é a família. Uma família desestruturada e se torna uma igreja fraca. Vamos orar. Realmente, isso é muito sério o que tem acontecido no nosso país. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós queremos clamar ao Senhor humildemente aqui, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que está no controle de todas as coisas, até das coisas ruins que acontecem conosco, acontecem no nosso meio, no nosso país. Um dia o Senhor voltará com justiça para governar esse mundo, Senhor. E nós ansiamos por esse dia. Quero colocar em tuas mãos os pedidos que foram colocados aqui. Primeiro, irmã Maria, mãe da irmã Rúbia, Senhor Deus, que precisa fazer um exame, mas está com algumas alterações na sua pressão, na diabetes. Peço que o Senhor ajude ela, Senhor Deus, para que o seu corpo possa responder favoravelmente, Senhor Deus, para ela fazer esse exame que ela precisa fazer. Peço que o Senhor abençoe, aguarde. Toque, Senhor Deus, no seu corpo, para que ela possa fazer esse exame, Senhor Deus. Abençoa também a família do irmão Alexandre, irmão Rubens, Senhor Deus, seus filhos, o pai que mora com eles. Que o Senhor possa continuar guardando eles, Pai, se mostrando cada vez mais na vida deles. Que eles possam cada vez mais conhecer o Senhor, que é maravilhoso. Quando nós conhecemos cada vez mais o Senhor. Peço pelo pedido que a irmã Beth colocou aqui, da sua irmã, a irmã dela, Rosa, que passou por uma perda muito grande, Senhor Deus, tem algumas semanas, a perda do seu filho. Ela tem sofrido bastante ataques na mente dela, Senhor Deus, com pânico, com depressões, Senhor Deus. O Senhor sabe como ela se encontra, o Senhor conhece o coração dela. Eu peço, na verdade, é um agradecimento pela melhora que ela teve, Senhor Deus. Nós louvamos ao Senhor porque temos orado por isso. E louvamos ao Senhor porque o Senhor tem atendido as nossas orações. Que o Senhor continue cuidando dela, confortando, Senhor Deus, o coração dela, dando paz, Senhor Deus, ao coração que só o Senhor pode dar. A paz que vem do Senhor, que o mundo não consegue compreender, ninguém consegue compreender, que mesmo atravessando provações, muitas vezes o Senhor nos dá paz no coração. A paz do Senhor, que o mundo não conhece. Que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, guardando o coração dela. Obrigado pela vida da irmã Beth, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado dela, da família, do irmão Cléber, dos seus filhos. Que o Senhor continue guardando, Senhor, ela precisa ainda passar por algumas consultas, decisões sobre o que vai fazer. Que o Senhor continue guardando ela, Senhor Deus, e o melhor seja feito, Senhor Deus, para que ela tenha uma saúde renovada, Pai, em nome de Jesus. Continua abençoando ela, Senhor Deus. Peço agradeço também pela dona Divaci, que fez o exame para o Covid, deu negativo, Senhor Deus, ela que já
tirou talvez uma parte do pulmão e com certeza poderia ter complicações, mas obrigado porque o Senhor tem guardado a vida dela também, Senhor, da família toda. Agora eu peço, pelo que o irmão Daniel colocou aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa guardar nossas famílias, Senhor Deus, a nossa igreja. Não só a igreja que eu falo, mas a tua igreja, Senhor Deus, ao redor do mundo. Porque nós temos visto se alastrar, Senhor Deus, perseguições do tipo onde ataques na família, Senhor Deus, de todos os lados, seja essa identidade de gênero, Senhor Deus, que muitas vezes quer ser imposta goela abaixo, o movimento LGBT querendo ganhar espaço, cada vez mais quer ganhar espaço, Senhor Deus. Leis em relação à disciplina bíblica que o Senhor nos ensina na Tua Palavra, como tratar os nossos filhos, Senhor Deus, com amor, porque a correção também é amor, Senhor Deus, mas temos sido perseguidos de todos os lados. Peço que o Senhor continue ajudando a Tua igreja para permanecer firme e inabalável, Senhor Deus, seguindo a Tua Palavra. Que essas coisas que têm surgido no nosso meio, ataques das redes sociais, falando a verdade da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a continuar firmes, Senhor Deus, não abrindo mão da Tua Palavra, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude. Não sabemos se as coisas irão piorar cada vez mais, mas a Tua Palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que nós colocamos a nossa esperança na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a esperar o Senhor, a resistir firme, Senhor Deus, tomando posse da armadura do Senhor, da Tua Palavra, daquilo que o Senhor nos dirige. Que o Senhor nos ajude como família, que essas coisas não entrem nos nossos lares. Que o Senhor nos ajude a ensinar os nossos filhos a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a forma de como proteger os nossos filhos dessas coisas satânicas que têm entrado nos lares, Senhor Deus. Que o Senhor nos livre a Tua igreja e nos ajude a permanecer firmes no Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pela palavra que o Senhor tem trazido hoje para nós aqui. Em 1 Coríntios falando sobre o povo. Quero orar para que a nossa igreja, Senhor Deus, mais uma vez, tenha esse correto entendimento. Eu sei que nós temos, mas cada vez mais cresçamos nesse entendimento. Que possamos nos importar com os nossos irmãos, procurando saber sempre as necessidades. Que nós vamos ver hoje na Tua Palavra, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, antes de nós meditarmos na Palavra do Senhor, vamos cantar mais uma música. Não sei, estou sem um relógio aqui, mas vamos ficar de pé e vamos meditar na letra dessa música. Cante com todo o seu coração, cante bem forte. Nós vamos cantar uma música, Digno é o Senhor, que está no trono e é o único digno de ser louvado e adorado. Então expresse esse louvor que nós temos nesse momento. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu. Correio de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou ao meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono estás, soberano Criador, pra sempre te adorar. Levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos abrir então nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 31. Nós já lemos o texto, nós vamos então, como nós já lemos o texto, nós vamos, à medida que nós formos tratando, vamos passando aí versículo por versículo, tá bom? Antes de iniciar aqui, de ler o texto, eu queria pensar, lembrar de uma coisa com vocês. Quando eu estava fazendo o ensino médio na escola, tinha uma faculdade perto da minha escola, uma faculdade, a Universidade Estadual do Amazonas, uma faculdade de medicina, a parte de humanas, né? Medicina, odontologia. E teve uma vez que eles fizeram uma feira, não é feira de ciências, é uma exposição, na verdade, do corpo humano. Então, tinha vários corpos reais mesmo lá nessa exposição. Os alunos então entravam, a gente podia ver, sei lá, vários, os membros, né, os braços, mãos, pernas. Chega a ser uma coisa meio horripilante, né? Você vê real, são pessoas mortas, né, que talvez doam seus corpos para a faculdade de medicina e tudo mais. E, bom, eu achei meio assustador, mas ao mesmo tempo incrível, porque você tem a oportunidade de ver a perfeição que é o corpo humano. Tinha alguns lá que mostrava as várias camadas, né? A pele, os músculos, os tendões, os nervos, as veias. É uma coisa meio louca, mas era interessante. E eu consegui constatar duas coisas. Primeiro, a perfeição de como Deus criou o corpo, a pessoa, né, o ser humano,
de como tudo funciona, onde você pode olhar para a coluna e cada osso ele é milimetricamente bem encaixado, né? É incrível. Se você pegar um osso e colocar no outro lugar, não vai encaixar. É milimetricamente bem encaixado para sustentar o nosso corpo. É incrível. Primeira constatação foi essa: a incrível criação de Deus. E o segundo é que eram corpos mortos. Essa parte negativa, né? De que não faziam nada, não estavam só mostrando a beleza da criação de Deus, de como Deus criou, mas não podiam fazer mais nada. Então, pensando nesse texto aqui, um texto que Paulo vai falar sobre o corpo, né? Fazendo essa analogia, comparando a igreja com o corpo, me fez lembrar disso. Mas Paulo fala não de um corpo morto, sem vida, mas fala de um corpo vivo. Esse é o tema da mensagem de hoje, igreja, o corpo vivo de Cristo. Igreja, o corpo vivo de Cristo. Só um pouco falando da igreja de Corinto, Paulo escreve essa carta para uma igreja que tinha sérios problemas relacionados ao culto que eles faziam como igreja. Disputas em relação a quem eles iriam seguir, né? Se Paulo, se Apolo, se Pedro, impurezas no meio da igreja, briga nos tribunais entre os irmãos, a questão da decência, falando sobre traje feminino no culto, a questão do domínio próprio em relação aos crentes, a ceia do Senhor, um capítulo anterior a esse aqui. E agora o Paulo vai falar também acerca dos problemas dos dons espirituais que estava tendo ali naquela igreja, porque algumas pessoas estavam abusando dos dons espirituais, e os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana, nem para aferir o grau de espiritualidade de uma pessoa, mas os dons foram dados para edificação do corpo. E pelo exercício desses dons, a igreja cresce de forma saudável. No Novo Testamento, a igreja ela é comparada de várias figuras: uma família, um exército, um templo, uma noiva. Mas a figura predileta de Paulo é descrever a igreja como um corpo. Talvez essa seja uma figura mais completa para descrever a igreja. E Paulo destaca com essa figura aqui 3 verdades que eu queria olhar com você. A primeira nós lemos já o texto, nós vamos passando, é a unidade desse corpo. Primeira verdade, Paulo comparando a igreja com esse corpo, é a unidade. Verso 12 e 13, acompanhem comigo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O corpo, ele é um só. E a principal característica do corpo é a unidade. Todos os que creem em Cristo são um e fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Essa unidade, ela não é organizacional, ela não é denominacional, mas ela é espiritual. Porque nós confessamos o mesmo Senhor. Verso 1 e 3 do capítulo vai falar isso. Nós dependemos do mesmo Deus, nós ministramos no mesmo corpo, nós experimentamos do mesmo batismo, no Espírito Santo. Aquele que habita em mim, habita em você, habita em todos. E por isso nós somos um. Para que isso fosse possível, um sacrifício com um preço inimaginável, não conseguimos imaginar o preço desse sacrifício, foi feito, que foi o sacrifício de Cristo Jesus. Ele é o sangue do Cordeiro que vai inserir eu e você no corpo de Cristo, que nos torna membro desse corpo. É o elemento que nos torna um. Se nós podemos fazer analogia de novo,
assim como o sangue corre nas nossas veias, e ele vai irrigar todos os nossos membros, os nossos órgãos, é o sangue de Cristo, que foi pago na cruz, que nos fez inserir no corpo dele, que nos deu nova vida, que nos purificou. Ninguém pode fazer parte da igreja sem primeiro ter se apropriado dos benefícios que a morte de Cristo e o sangue derramado naquela cruz deu a cada um, aqueles que creem em Cristo. Um outro elemento que nos torna um, como foi falado, é o Espírito. Pois não há como ter esse entendimento sobre a morte de Cristo, o sangue derramado pelos nossos pecados, sem que o Espírito Santo haja nas nossas vidas primeiro. É o Espírito que nos dá esse entendimento, esse convencimento no momento da nossa conversão ali. Obviamente, a unidade que Paulo fala aqui, como eu falei, não é em relação à denominação, né? Só os batistas ou só os presbiterianos. Não, é o corpo de Cristo. Embora seja expresso em denominações, né? Em outras igrejas, no sentido de denominação, mas nós somos um só. E o que nos faz um é o sangue de Cristo, o Espírito Santo, e por meio da verdade que nós seguimos. Por isso que a bandeira do ecumenismo, né, que fala que nós temos que acabar com as diferenças, nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, não importa a crença, não importa a teologia, não importa o Deus que você crê. Na verdade, isso não existe. Porque não existe unidade fora da verdade, que é a palavra de Deus. Não há unidade fora do Espírito Santo. É impossível alguém que não nasceu de novo, ainda não foi introduzido no corpo de Cristo. É impossível ter unidade com pessoas que não conhecem a Cristo. Por isso, é essencial esse novo nascimento para que haja essa unidade. Essa unidade é para os salvos que estão nas mais diversas denominações, como nós falamos aqui, no mundo todo. Nossa igreja não é uma unidade entre salvos e incrédulos, mas é a unidade da igreja, é espiritual. Todos fazem parte da mesma igreja, do mesmo rebanho. Nós somos corpo de Cristo, nós somos rebanho do Supremo Pastor, Jesus Cristo. A primeira verdade que nós vimos aqui é sobre a unidade que nós temos mediante o sangue do Cordeiro derramado na cruz, mediante o convencimento do Espírito Santo que nos deu naquele momento em que nós nascemos de novo. Isso nos faz ser um. Nos faz ter o mesmo Salvador, o mesmo Espírito, rodeados pela palavra de Deus. E a segunda verdade que Paulo coloca aqui é sobre a é sobre a diversidade desse corpo. Porque, verso 14 até o 20, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O que Paulo destaca aqui é a diversidade desse corpo. O corpo, embora um, tem uma grande diversidade de membros. Verso 14 fala isso.
E o que torna o corpo bonito e funcional é exatamente o fato de ter vários membros que são harmoniosamente distribuídos e todos trabalhando juntos para um bem comum. Um nariz que se desenvolve além do normal, ele vai deformar o rosto. Um olho é um órgão muito bonito, né? Talvez as cores, vários olhos bonitos, né? Mas o olho é como a própria palavra de Deus fala, é o farol do corpo humano, lá em Mateus 6. Mas já imaginou se nós encontrássemos um corpo que seria só olho? Não existe isso, né? Um olho de 70 ou talvez de 90 quilos, que nem eu, seria um monstro, né? Não um corpo. Porque não existe. Se todo o corpo, Paulo pergunta, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Porque a beleza do corpo está na sua diversidade e também na sua proporcionalidade, na proporção, na medida certa que Deus estabeleceu. Tanto para o corpo nosso, são vários membros: mão, braço, perna, cabeça, ouvido, nariz, olho, e tudo funciona na proporção certa. Um membro deve servir ao outro e todos devem trabalhar em harmonia para o benefício e para a edificação do corpo. Imagine agora, se você chegasse em casa, tivesse com muita fome, vou colocar algo aqui, e tivesse em cima da mesa uma lasanha suculenta, esperando você. O olho está vendo aquela lasanha. Mas não basta o olho ver, porque a gente tem que usar a mão para pegar. A gente tem que usar a boca, os dentes, a língua. E todo esse processo. Tem que usar o esôfago para engolir, o estômago para processar, o fígado para jogar a bilis, o intestino que absorve todos os nutrientes, despreza aquilo que não precisa. Conseguiu pensar nisso? Que não basta o olho, a mente querer, mas há todo um processo trabalhando junto para que aquele alimento possa nutrir você. Você precisa de toda a máquina funcionando para que aquela comida possa nutrir. Assim também a igreja. Ela é um corpo. Paulo fala que ela é um corpo. Nós somos os membros. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Se eu cortasse o meu braço e colocasse em cima daquela mesa ali, será que ele ia servir? É meu braço. Mas se eu cortasse e colocasse ali, ia fazer alguma coisa? Se o braço não tiver, meu braço não tiver ligado no corpo, ele não vai servir de nada, não vai ter utilidade e talvez logo depois ele vai morrer, porque não pode estar separado do corpo. Da mesma maneira, Paulo está dizendo aqui que nós somos uma unidade e cada membro tem muito valor à medida que é inserido no corpo, na proporção que ele trabalha para o bem do corpo. Não há como fazer parte do corpo e estar separado dele. Porque que função terá se eu cortar algum membro meu e estiver separado? Não vai servir. Essa é a ideia que Paulo quer trazer para nós aqui. Não adianta estar, digamos assim, no corpo e estar separado dele. Porque Deus colocou você no corpo, deu dons e talentos a você, para que todos nós juntos possamos ser membros do corpo de Cristo, cooperar uns com os outros. Irmãos, Cristo já pagou o preço por mim, por você, para que nós fôssemos a sua igreja, o seu corpo, pedras vivas, como diz lá em 1 Pedro.
para que não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ele, que morreu e ressuscitou por nós. Então nós precisamos avaliar as nossas vidas e pensar se estamos inseridos no corpo. Nós estamos usando os nossos dons e talentos, fazendo a nossa função, aquilo que Deus pediu que eu fizesse. Ou nós estamos parecendo que estamos fora do corpo, sem função nenhuma. Deus não nos salvou, irmãos, para estarmos alheios, separados da sua obra. Deus nos comprou com seu sangue, para que pudéssemos não viver mais para nós mesmos, mas por Ele. 1 Pedro nos adverte, capítulo 4, versículo 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Basta o tempo que nós vivemos sem Cristo para nós fazermos as coisas que fazíamos antes sem Cristo, vivendo no pecado. Já basta aquele tempo. Agora o tempo que resta da sua vida, que vivamos por Cristo. Qual o seu dom? Qual o dom que Deus te deu? Porque uma coisa é certa, se você é um salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo, conforme a sabedoria dele, distribuiu um dom para cada um de nós. Qual é o seu dom? Você sabe? É servir? É ensinar? É encorajar? É um dom de misericórdia? É um dom de repartir? De doar? Então sirva ao Senhor, porque o corpo precisa de cada um de nós. Efésios capítulo 4, 15 e 16 fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É necessário que possamos pensar na diversidade que é o corpo, porque cada um de nós precisa estar inteiramente na obra do Senhor. E a terceira verdade, nós já vamos terminar, é a mutualidade do corpo. Quando Paulo fala de mutualidade do corpo, ele fala para a igreja sobre 5 questões importantes. O primeiro é o perigo do complexo de inferioridade. 15 e 16 versos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Quando alguém reclama de não ter esse ou aquele dom espiritual, está questionando a sabedoria de Deus. Isso é questionar a unidade do corpo, porque nenhum membro da igreja tem que se comparar com o outro, porque você é único para Deus. Você é singular no corpo, você é importante do jeito que Deus fez você. Deus colocou você no corpo conforme a sabedoria dele. Então, exerça a função que Deus te deu no corpo. Não sei se você já se pegou fazendo isso, mas eu já me peguei pensando em algumas coisas do tipo, mas a gente pode pensar, poxa, eu queria ter aquela voz, eu não tenho. Poxa, o meu dom é esse aqui, de servir. Ou talvez, poxa, eu queria pregar que nem aquele... Eu já pensei nisso.
Eu queria pregar que nem aquela pessoa. Poxa, ela é tão divertida, ela é tão... gente, divertida eu não pensei, tá? Só um exemplo. Mas aquela pessoa dá exemplos tão legais que tocam o coração. Mas Deus me fez assim. E Ele quer me usar assim. O Espírito Santo distribuiu o dom certo para você, para que você sirva de todo o coração. A segunda coisa é o perigo do complexo da superioridade. Paulo fala: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. A igreja de Deus não é espaço para disputa de prestígio, né? Quem que é o melhor dentro da igreja? O apóstolo Paulo pergunta: quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido ainda? Lá no início da carta, né? Falando sobre as disputas que havia na igreja. Nenhum membro da igreja pode se vangloriar pelos dons que recebeu. Pensando na figura do corpo, tem alguns membros que são mais fortes, né? Talvez os membros superiores, inferiores, a mão, o braço, a perna, são fortes. E tem outros que são mais frágeis, né? Talvez os órgãos internos, mas às vezes são os mais indispensáveis. Não conseguimos viver sem. Muitas vezes uma pessoa ela é quieta por natureza e ela pode ser negligenciada por aqueles que têm uma personalidade mais agressiva, né? Que é mais visível ao público. Muitas vezes essas pessoas correm o risco de passar por cima de pessoas que são mais tímidas, mais quietas, mais no seu canto. Mas essa pessoa, que ela é quieta, no canto dela, que tem uma personalidade mais calma, pode ser uma pessoa fervorosa em oração. Um herói, talvez uma heroína da fé, que permanece firme em oração, que ora pelos irmãos, que mantém a igreja em oração. Essa pessoa com certeza não é indispensável para o corpo, mas ela é importante. Aparentemente fraco, mas forte em oração. Por isso não podemos desprezar nenhum outro. Ele fala também na necessidade da mútua cooperação. Paulo continua prosseguindo: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. Necessidade de mútua cooperação. A igreja é uma família, deve ser uma família unida, que quando você mexe com um, você mexe com todos, onde cada membro busca o meio de cooperar, de ajudar, de abençoar, de edificar a todos. O propósito do dom que Deus deu é para que não haja divisão no corpo. Nós não estamos aqui competindo, disputando, mas nós estamos cooperando uns com os outros. A prioridade da sua vida deve ser cuidar do seu irmão. Um exemplo aqui que o reverendo Hernando Dias Lopes coloca é: você às vezes gosta do paladar de uma comida, porém, por uma deficiência de saúde, o médico diz: esse alimento não é bom para você, você não pode comer fritura ou sei lá o que. Então você vai abdicar disso. Você gosta, mas você vai abdicar disso. Por quê? Para benefício do corpo. Ou talvez você esteja doente, com a garganta inflamada, você precisa tomar um antibiótico, talvez aquela bezetacil, né, que dói demais. O braço não tem nada a ver com a sua inflamação na garganta. Mas quem é que vai tomar a agulhada? É o braço.
Isso significa que um membro sofre pelo outro, em benefício do corpo todo. Cada membro da igreja precisa do outro para fazer a obra do Senhor efetivamente. A pessoa que recebeu o dom de ensino, ela é muito requisitada para instruir as crianças, os jovens, os adultos. O pregador vai atender as necessidades espirituais da igreja. As pessoas que têm mais facilidade para governar, para administrar, o ministério dela é indispensável na igreja, para cuidar dos assuntos da igreja. Os que têm o ministério da diaconia, esse dom ministra aos necessitados. Todos nós somos importantes. Todas as pessoas devem demonstrar uma sincera preocupação pelos outros membros da igreja. Ninguém deve ser negligenciado dentro da igreja. A preocupação do uns aos outros deve ser a marca registrada da comunidade dos crentes. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ele também fala sobre a necessidade do envolvimento tanto na alegria quanto na tristeza. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se alegram. Este verso aqui descreve o efeito genuíno do cuidado sobre os membros da igreja. Quando o amor prevalece, nós vemos a igreja como um corpo vivo de Cristo. Amém? Onde o amor uns pelos outros aquece esse corpo. Um dedo do pé que deu uma topada feia impede de caminhar e afeta o corpo todo. Você já bateu o seu dedinho no pé do sofá, no pé da cama? Como o corpo todo sofre por causa do dedo pequeno que você tem? Encher o estômago de comida, nós falamos, vai satisfazer todas as partes do corpo. Mas também a dor de uma úlcera no estômago vai também fazer um efeito no corpo todo. Semelhantemente, quando um membro da congregação chora a morte de um ente querido, todos nós vamos sofrer juntos. Quando um membro, ao contrário, é reconhecido por alguma realização, um aniversário, todos nós vamos nos alegrar juntos. A nossa comunidade cristã, ela chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. E a necessidade também de compreendermos que nós não somos completos em nós mesmos, que nós precisamos uns dos outros. Paulo, no final, faz uma descrição sobre os dons espirituais que Deus estabeleceu, Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Mas ele pergunta, uma pergunta retórica: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? São todos que têm dom de curar? Uma pergunta que não precisa de resposta. Porque não são todos a mesma coisa, mas há diversidade. Precisamos uns dos outros. Como eu falei no começo, o corpo humano é algo fenomenal. Mas se ele estiver vivo, e a igreja é o corpo vivo de Cristo. Do mesmo modo, a igreja é um organismo, não é uma sociedade, é uma comunhão, não uma corporação. Ser membro de uma sociedade, uma corporação, uma associação, significa ter que pagar taxas anuais, assistir a reuniões obrigatórias ou voluntariamente. E se você deixar de pagar essas mensalidades, essas anuidades,
você vai cancelar o seu vínculo com essa organização. Então nós não podemos dizer que, por exemplo, uma organização dessas, uma sociedade, é uma entidade viva. Mas ao contrário, nós usamos o termo organismo porque descreve melhor o corpo, com as partes que desempenham várias funções para o bem-estar de todos. Os membros da igreja pertencem ao corpo vivo de Cristo, recebem um alimento espiritual, amadurecem na fé, expressam o amor cristão ao próximo de formas tangíveis, de forma que você consiga enxergar. Dentro do contexto da igreja, nós precisamos uns dos outros. À medida que nós nos amamos, nutrimos, instruímos, treinamos, equipamos, apoiamos os nossos irmãos. Fazemos isso com os nossos talentos, com os nossos dons espirituais que Deus concedeu a cada um. A vida na igreja, ela é singular. Cada membro com seu dom depende do outro para levar à frente a causa de Cristo, o Evangelho de Cristo. Sem apoio, nós vamos falhar. Mas juntos, todo crente vai ser bem-sucedido. A igreja é viva e vai permanecer assim até o fim. O corpo vivo de Cristo, cuja cabeça é Ele, Cristo. Amém? Nós possamos meditar sobre isso. Nós terminamos a exposição em Ageu e agora eu queria meditar algumas vezes sobre igreja com os irmãos. Essa foi uma delas, de que a igreja é o corpo vivo de Cristo. E precisamos de cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar? E nós vamos cantar rapidamente. Eu sei que o nosso horário está avançado, quero chamar já o grupo. A música És Tu, Única Razão. Deus, obrigado pela Tua palavra que toca os nossos corações. Por mais uma vez nos lembrar, Senhor Deus, de que o Senhor é a cabeça e nós somos o Teu corpo. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a ser membros ativos do Teu corpo, uma igreja viva, que trabalha para o Senhor, aproveitando a diversidade que esse corpo tem. Nos faz, Senhor Deus, um em Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, que nós como igreja aqui, esse corpo local, trabalhe para a expansão do Teu Evangelho nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Cantar alegremente, És Tu, única razão. És Tu.
eu vou